Presta atenção, jovem. Essa é pra vocês. Você é muito importante, tem um futuro muito grande. Saia logo desta vida. Só vem, a alegria aí é passageira, ela não dura a vida inteira, e logo vem a tristeza. Jovem, este mundo é muito cruel, não é doce, ele é um fel, tem enganado muita gente. Quantos que já morreu sem a salvação, depois que morre não tem jeito não, só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Quantos que já morreu sem a salvação, depois que morre não tem jeito não, só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Mas eu vim aqui pra te dizer que alguém se preocupa com você, ele só quer sua felicidade. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Jovem, o caminho é estreito, devemos andar direito, se quiser subir ao céu. Quantos que já morreu sem a salvação, depois que morre não tem jeito não, só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Quantos que já morreu sem a salvação, depois que morre não tem jeito não, só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Mas eu vim aqui pra te dizer que alguém se preocupa com você, ele só quer sua felicidade. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu vim aqui pra te dizer que alguém se preocupa com você, ele só quer sua felicidade. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Mas eu vim aqui pra te dizer que alguém se preocupa com você, ele só quer sua felicidade. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, foi ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Esse
alguém que eu tanto falo é meu Jesus. Foi Ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Jovem, você é muito importante para Deus, para você mesmo e para sua família e para toda a sociedade. Vamos para a história. Jovem, 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 você é muito importante. Tem um futuro muito grande. Saia logo desta vida. Jovem, a vida aí no mundo, ela é passageira. Ela não dura a vida inteira. E logo vem a tristeza. Jovem, este mundo é muito cruel. Não é doce, ele é um fel. Tem enganado muita gente. Quantos que já morreram sem a salvação? Depois que morre, jovem, não tem jeito mais não. Só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Mas eu vim aqui para te dizer que alguém se preocupa com você. Ele só quer a sua e a minha felicidade. Esse alguém que eu tanto falo é meu Jesus, o nosso Jesus. Foi Ele quem morreu por nós, sacrificou por nós, deu a vida por nós, por mim e por você, na cruz do Calvário. Jovem, só existe dois caminhos, um largo e o outro estreitinho. Nós temos o direito de escolher. O estreito conduz o homem à salvação, mas o largo à perdição. A decisão está em nossas mãos. Se eu puder te falar, eu vou te dizer, para mim e para você, jovem, o caminho certo é o estreito. Devemos andar direito, se quiser subir ao céu. Quantos que já morreram sem a salvação? Depois que morre, não tem jeito mais não. Só Jesus Cristo é quem nos dá a vida eterna. Só Jesus Cristo é quem nos dá a vida eterna. Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, amigos. Olá, amigas. Olá, guerreiros e olá, guerreiras. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês acionar, colocar este vídeo mais uma vez na tela. O canal Vamos Que Vamos Rocha agradece do fundo do coração pela sua audiência. Como você ouviu a primeira narrativa dessa nossa história de hoje, já deu para você perceber, já deu para você analisar, já deu para você pensar que nós iremos falar sobre jovens. Mas infelizmente, mais uma vez, essa história que nós vamos contar é a história de 4 jovens que foi levado pelas aparências, que foram levados pela emoção, que foram levados pelo sensacionalismo, que foi levado pela fácia da vida, que foi levado pelo rumo
que foi levado pelos falsos conselhos, que foi levado pelos falsos amigos, que foram levados pelas falsas ideias de felicidade, onde não havia felicidade de maneira nenhuma, em hipótese alguma, de forma nenhuma, naquela vida que ele estava trilhando, que ele estava traçando, que ele estava caminhando. Como eu disse, 2 caminhos. O caminho estreito, ele é conhecido. É o caminho de abandonarmos as coisas erradas, de praticarmos as coisas corretas, de fazermos as coisas certas, de deixar os prazeres sim da vida. Mas o caminho largo é o caminho que promove praticamente tudo. Entre aspas, a alegria parece ser uma alegria verdadeira. Ela te dá tudo, como por exemplo, jogos, vícios, mulheres. Ela promove para você, parece um bem-estar. Mas no fundo, ela vai te cobrar. E quando você olhar, você já vai coabitar, já vai estar enrolado até o pescoço. E depois, para você sair, somente a misericórdia de Deus que pode tirar eu e você dessa situação. E isso, se não houver 2 caminhos agora um pouco diferentes. É a prisão, e muitas das vezes sermos Deus livre e guarde, condenado a anos e anos e anos e anos de prisão. Como você sabe, eu não sei se você parou para analisar, que muitas das vezes a gente tem 20, 30 anos de idade, 40 anos de idade, e se você tem 40 anos de idade, muitas das vezes Deus livre e guarde por um ato que você não pensou, um ato que você não determinou, que você fez por fazer na força da emoção, na força do impacto. E muitas das vezes você foi julgado e condenado, Deus livre e guarde, a 30 anos de prisão. Então vai para 70. Praticamente, se você pegar esses 30 anos fechado, a sua vida acabou. Você já parou para pensar nisso ou não? A minha vida, Deus livre e guarde, acabou. Ou seja, você vai sair lá de dentro com 70 anos de idade. E você vai aproveitar o quê? Você vai curtir o quê? Como que estará a sua força? Como estará o seu vigor? Como estará a sua energia? Isso é se nós não padecermos, se nós não morrermos, se nós não perdermos a nossa vida lá dentro da prisão. Quantas e quantas pessoas você sabe que teve esse destino? Outras pessoas pegam 30 anos de prisão e quando sai lá de dentro, sai, desculpa a expressão, gente, uma pessoa com problema mental, com problema de saúde. Essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa, é verdade ou não? Então, o caminho largo, ele conduz eu e você à perdição. E quando nós estamos lá dentro daquela prisão, o que acontece? Acontece que sai do nosso corpo aquele algo mal, e aí a gente se depara com o quê? A gente se depara exatamente com as grades na frente. É como se o diabo falasse assim: desculpa, sai dessa agora, idiota. Eu te usei, você me deu lugar, você caiu na minha conversa. Sai dessa agora. E aí o diabo sai pelo buraco da grade, vai atentar mais pessoas lá fora. E eu, Deus livre e guarde você, ficamos dentro daquela prisão, dia após dia, lembrando das pessoas que estão lá fora, lembrando de uma namorada de repentemente que você poderia ter, lembrando da sua esposa que você deixou lá fora, lembrando do seu esposo que você deixou lá fora, lembrando do seu filho que você deixou lá fora. E muitas das vezes a namorada, ela não tem paciência, rapaz, de te esperar. E quando você cai lá dentro, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, muitas das vezes, essa namorada acaba arrumando outra pessoa. Essa esposa acaba arrumando outra pessoa. O seu esposo acaba arrumando outra pessoa. E você fica jogado dentro da prisão, anos e anos e anos e anos, e muitas das vezes abandonado por todos e por todos e pela sociedade, devido a algo que nós cometemos,
uma fraqueza que nós fraquejamos, que nós não pensamos, que nós não analisamos, que nós fazemos ali pela força do momento, pela força do impacto, pelo conselho mau de muitos amigos que sobrevêm à nossa vida. Isso me faz lembrar, redobre a sua atenção que a conversa agora é um pouco delicada, de um jovem que ele gostava de uma moça. Presta bastante atenção, você do outro lado. Esse jovem gostava de uma moça. Você tá me entendendo ou não? E essa moça, ela namorava o amigo dele. Você tá entendendo ou não? E essa moça é uma moça muito linda, é uma moça muito bonita. É uma moça branca, do cabelo preto liso. Mais baixinha. É uma moça que chamava assim a atenção por onde ela passava na cidade. Ela chamava a atenção e chamou a atenção também desse rapaz. Esse rapaz falou assim: olha, que moça linda, só que ela é namorada do meu amigo e eu preciso tirar esse amigo de cena. Exatamente isso que você está ouvindo. Eu preciso tirar este amigo de cena para mim poder ficar com ela, para mim obter ela, para mim ter ela nos meus braços. E não deu outra. Quando ele saía junto, esse rapaz sentava na mesa da lanchonete juntamente com seu amigo e com a sua namorada. E ele passava o tempo todinho olhando para a namorada do outro. Ele passava o tempo todinho desejando a namorada do outro. Na cabeça dele idealizava as ideias dizendo: um dia você vai ser minha. Ei, jovem, cuidado! Em nome de Jesus, cuidado com quem você anda, cuidado quem senta na mesa contigo, cuidado quem entra no seu carro, cuidado quem entra na sua casa, cuidado quem entra na sua vida, cuidado quem você divide os seus pensamentos, as suas decisões, as suas opiniões, a sua vida. Cuidado, cuidado em nome de Jesus, cuidado. A coisa é mais séria do que você imagina. A sua vida aqui da terra, ela é passageira. Ela é passageira. Ela é passageira. Ela não vai durar a vida inteira. Quantas e quantas pessoas que passam da idade de 100 anos e são entrevistadas pela Record, pela Globo, pelo SBT, pela Bandeirante, pela Gazeta. Por quê? Como você conseguiu chegar a essa idade? Como você ultrapassou os 100 anos de idade? Fala para nós a receita. E muitas das vezes são poucas as pessoas que conseguem atingir essa idade. E aí ele diz: não, eu andei uma vida certa, eu andei uma vida correta, eu me alimentei bem, eu dormi bem, eu não tive maus companhias. E aí naquela hora a pessoa começa a anotar aquela receita para ver se nós também conseguimos chegar àquela idade. É verdade ou não? E muitas das vezes, aquela pessoa é entrevistada diante da imprensa, diante da sociedade, por ter chegado aos seus 100 anos de idade. Mas muitas das vezes, a pergunta que não quer calar: quantos anos você tem? O que você tem praticado? O que eu tenho praticado? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Faz uma análise. Faz uma matemática agora, um pouquinho só da sua vida, que eu vou fazer da minha agora, mesmo eu contando a história. Faça sua matemática. O que você tem construído? O que você tem colocado em depósito? Qual é a felicidade que você tem transmitido para a sociedade? Para a sua família, para os seus amigos, para sua mãe, para seu pai, para os seus irmãos, para os seus professores, para os mestres? Será que nós temos dado trabalho para as autoridades? Será que as pessoas nos olham com olhares muitas das vezes cruel e mal, dizendo: lá vai um homem perdido, lá vai uma mulher perdida, lá vai um jovem perdido, lá vai uma jovem perdida? Será qual é a análise que essa pessoa tem feito na sua mente, no seu pensamento, na sua vida em relação à minha e à sua vida? E aquele jovem, ele teve uma ideia mal, uma ideia cruel, uma ideia de gente ruim,
Ele não tinha amor pelo seu amigo. Ele não tinha amor pelo seu colega. Ele nem queria saber quem era ele. Ele estava interessado apenas nas coisas dele. Não só apenas na namorada, mas na vida que aquele jovem tinha. Ele queria ofuscar o brilho. Ele queria acabar o brilho. Ele queria matar, se fosse possível, aquele jovem. Ele queria tirar aquele jovem do caminho. Ele queria destruir a integridade daquele jovem. E um dia, eles foram lanchar numa lanchonete. Chegando lá, enquanto a namorada dele, ela foi lá no banheiro, no sanitário, no toalete, aquele jovem chamou o outro e falou: preciso te fazer uma proposta. Não sei se você vai aceitar. Se você aceitar e dar certo, vai ser uma proposta muito de dinheiro. Você vai enriquecer mais ainda. Você vai trocar de carro. Você vai poder dar uma vida melhor para sua namorada. Quem sabe você vai ter 4, 5, 10, 20 mulheres. Quem sabe você vai comprar um apartamento na praia. Quem sabe você vai ter uma fazenda. Quem sabe você vai ter um respeito. É assim ou não? Quando o diabo quer destruir a minha e a sua vida, ele vem com sapato de veludo. Ele vem com voz suave, ele vem com voz meiga, ele vem com a vozinha carente, tentando plantar aquilo na nossa mente, plantar aquilo na nossa vida, plantar aquilo no nosso corpo. Ele quer tomar as nossas decisões, ele quer viver a nossa vida, ele quer respirar o nosso ar, ele quer traçar o nosso destino. E muitas das vezes, 101% das vezes, quando ele traça este caminho, infelizmente, é um caminho cruel, é um caminho de luta, é um caminho de dificuldade, e muitas das vezes o preço é muito alto para mim e você pagar. Então vale a pena refletir, vale a pena pensar, vale a pena analisar. Não vai sendo levado por balela, não sai sendo levado por conversas mole, por coisas fáceis. Tudo que vem fácil, vai fácil. Redobre a sua atenção. E aquele jovem, naquele exato momento, disse para ele: olha, eu vou receber um carregamento de um entorpecente. E eu recebi 200 mil reais para levar esse carregamento de entorpecente lá na Bahia. Eu vou sair daqui às 3 horas da manhã. Mas se você quiser pegar no meu lugar, eu vou pegar uma outra carga que está vindo, e aí eu levo a outra para São Paulo. Você está me entendendo ou não? E você leva para Bahia. Só que era mentira, não era verdade. A narrativa dele não era verdadeira. As palavras dele não eram verdadeiras. O pensamento dele não era verdadeiro. De forma alguma, de hipótese alguma. Primeiro, já estava errado. E se aquele amigo tivesse analisado, ele já veria que aquele amigo não gostava dele. Porque um verdadeiro amigo não conduz o outro a fazer coisa errada. Um verdadeiro amigo, ele tira a pessoa dali. Mesmo quando você, Deus livre e guarde, acende o cigarro e coloca na sua boca, o verdadeiro amigo diz: não faça isso. Você vai destruir o seu pulmão. Você vai destruir a sua boca. A sua boca vai ficar com como que eu posso dizer? Com mau hálito. Com mau hálito. Você vai destruir a tua saúde. Não faça tal coisa. Você pode até ficar com raiva de mim, mas é um conselho que eu estou te dando. Mas um falso amigo, ele diz: não, vamos ali, vamos comprar mais uma carteira. Ele percebe muitas das vezes que você saiu para se divertir, e muitas das vezes você tomou uma cerveja, tomou 2 cervejas, mas você está equilibrado, você está sóbrio, você ainda está com o seu pensamento vivo, você ainda consegue ficar de pé. E muitas das vezes ele diz: não, vamos tomar mais uma. A saideira, a despedida. É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade ou não? E aí toma a saideira, depois toma a ficadeira, depois toma a saideira de novo. E quando você vai levantar da mesa, você cai ali, você quebra a cadeira, você fica horas e horas ali caído. E muitas das vezes o dono daquele bar, o dono daquele boteco, ele fecha o bar. E o mesmo que te vendeu, ele olha para sua cara e vê você caído lá no chão, ainda dá uma gargalhada. É assim ou não?
É assim ou não? Ainda dá uma gargalhada da sua cara. Em outras palavras, não todos, com exceção de alguns. Uns ainda levantam você, te dá água, te leva na sua casa, entrega para a família. Ele bebeu lá no meu bar. Mas outros não, ele ainda ri da sua cara. Olha lá o palhaço, olha lá, não soube beber. A bebida bebeu ele e agora ele está caído. Ele está lá caído no chão. E quem vem beijar? Uma moça linda? Quem vem beijar? Uma moça bela? Quem vem beijar? O cachorro. O cachorro. Ele sai de lá, mesmo na inocência dele. Ele é curioso, vê a pessoa caída ali e ele começa a cheirar os pés. Ele vai para a parte da barriga, daqui a pouco ele chega no rosto e a pessoa não reage. A pessoa não reage e ele acaba lambendo a boca da pessoa. Muitas das vezes ele não quer lamber a boca da pessoa por mal. É como se ele estivesse dando um sinal: levanta daí, esse show não foi feito para você, este lugar não foi feito para você, essa vida não foi feita para você. Levanta daí, levanta, ainda dá tempo. Sai dessa vida, sai desse mundo cruel. Você é um rapaz bom, você é uma moça boa, você é um rapaz bom, você é uma moça boa. Sai dessa vida antes que seja tarde demais. Você pega uma cirrose, você seja abandonado pela sua família, você seja abandonado pela sociedade, você seja abandonado pelos seus amigos e você vai ficar caído, decepcionado aí no chão, nas ruas da cidade, devido à sua decisão, à sua opinião e o pensamento que você não colocou em prática na hora de praticar este ato. E aquele jovem passou a proposta para aquele jovem. E o jovem perguntou: que dia que é? Que hora que é? Como que é? Você já fez isso antes? Ele fez, eu fiz isso antes. Deu certo? Deu certo. Olha o combustível. Olha o combustível que você está colocando no seu tanque. Olha a água que você está bebendo. Agora você está me entendendo? Agora você está me compreendendo? Olha só para você ver. Vou abrir um parênteses. Desde quando uma pessoa que diz que é seu amigo te faz uma proposta dessa diabólica? Levanta, corta a amizade com essa pessoa, até essa pessoa se retratar, até essa pessoa reconhecer que errou, até essa pessoa te pedir perdão. Que tipo de amizade é essa, rapaz? De jogar o seu amigo no buraco, rapaz? Como que você vai oferecer uma bebida alcoólica? Tá vendo que seu amigo está caído na rua, está caído nas calçadas, está quase fraquejando e você tacando bebida nele? Como que um amigo diz para você que vai comprar uma carteira de cigarro e muitas das vezes você não tem a coragem de bater no ombro dele e dizer assim: compra um pão, compra um refrigerante, faz um lanche, chupa uma bala que passa, chupa uma bala que passa. Faça uma análise, coloca seus amigos na peneira, vê quem é que está cuidando de você, vê quem está sorrindo para você de verdade, vê quem está trazendo uma palavra para você de edificação, vê se essa pessoa quer seu bem realmente, quantas percas você já teve através dessa amizade, o que você tem conseguido através dessa amizade. Sabemos que existe, como eu disse no início, muitas amizades saudia, bela, maravilhosa, gostosa, prazerosa, que você não vive sem seu amigo, sem sua amiga. A Bíblia mesmo manda aí de 2, se é 2, significa que tem amizade. É verdade ou não? Se ela manda ir de 2 é porque tem amizade. Se não tivesse amizade, ela não mandava ir de 2, ela mandava ir de 1. Mas na hora, a gente não quer andar muitas das vezes com um amigo que aconselha a gente bem, é verdade ou não? A gente não quer falar com um amigo que aconselha a gente bem ou não? Você fala que aquele amigo é quadrado, você fala que aquele amigo é cafona, você fala que não se sente bem ficar perto daquele amigo, simplesmente porque ele falou para você não fazer coisa errada. Mas aquele que te oferece as coisas ruins muitas das vezes, você fala que é o seu amigão do peito, que mora do lado esquerdo do peito, que mora no seu coração. Será que mora mesmo? Será que mora mesmo? Não é uma acusação, isso aqui é um ato de consciência. Será que ele mora mesmo? E aí naquela hora eles marcaram e falaram: nós vamos sim. Nós vamos sim. Pode pegar o outro carregamento lá para São Paulo, que eu vou pegar o carregamento para Bahia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse amigo não tinha carregamento nenhum para São Paulo. Só tinha sim um carregamento para Bahia. Você tá me entendendo ou não? Ele estava de olho em quê? Ele estava de olho na namorada do outro. Ele estava de olho na vida do outro.
E naquela hora, marcou-se ali. E esse amigo, entre aspas, que podemos chamar de amigo por causa da história, ele foi, entregou aquela carga para aquele bobo. Eu vou falar, o bobo. Ele entregou aquela carga e aquele bobo, desculpa a expressão, aquela mula. Sem pensar, acreditando, querendo dinheiro fácil. Vai trabalhar, rapaz. Tudo que vem fácil, vai fácil. Vai trabalhar, rapaz. Sua casa está sendo construída em cima de qual alicerce? Em cima de qual fundação? Em cima de qual fundamento? Na areia. Ela vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair, rapaz. Tudo que começa, muitas das vezes errado, acaba errado. E naquele exato momento, aquele moço pegou-se ali, o ônibus na cidade, pegou aquela bolsa com aquela carga, entrou no ônibus até a próxima cidade, e o amigo disse: você vai me falando onde que você está, vai me falando, vai me passando o seu trajeto, quando você chegar lá é só você entregar na rodoviária mesmo e voltar para trás. Ele disse: tudo bem. E aí ele chegou na próxima cidade. Cheguei na próxima cidade, vou pegar o próximo ônibus. Tá beleza? Tá beleza. Vai na fé, olha só, fé. É firme fundamento das coisas que você espera. Vai esperar o quê? Escute o que ele vai esperar. E quando ele pegou o segundo ônibus, que ele embarcou-se ali, ele falou: estou pegando o ônibus agora, estou entrando no ônibus agora. E o que aconteceu, Rocha? O que aconteceu? O falso amigo disse: agora é minha hora, agora é minha vez, agora é meu momento, agora eu vou poder possuir a namorada dele, agora eu vou pegar o carro dele que está na garagem para me sair, agora eu vou ter a vida dele, agora eu vou ter a vida dele. E ele pegou e ligou para a Polícia Rodoviária Federal, exatamente isso. Ele ligou para a Polícia Rodoviária Federal e fez uma denúncia anônima. Ele mesmo, o mesmo que deu o carregamento de porcaria pro amigo, ele ligou para a polícia, ele armou o flagrante, ele armou a destruição, ele armou a maldição, ele armou contra o seu amigo. E quando aquele ônibus estava passando ali, naquele exato momento, teve uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. A polícia já sabia o que ia procurar, a polícia já tinha característica daquele jovem, e a polícia foi certinha lá naquele passageiro, já sabia até a poltrona que ele ia sentar, e falou: levanta, desce lá embaixo. E quando ele desceu e abriu a bolsa, lá estava porcaria, lá estava porcaria, lá estava porcaria. E a polícia falou: você está preso por tráfico, você está preso por tráfico. Aquele jovem chorou, aquele jovem se lamentou, aquele jovem tentou questionar, aquele jovem tentou falar: não é minha não, me colocaram aqui, eu vou te falar quem mandou, eu vou te falar quem mandou, polícia, me solta por favor, não era minha não. E o policial falou: é sua sim, é você que está carregando, é você que está trazendo, é você que é o traficante, você trafica, você leva. Rapaz, sua vida está complicada agora, você vai pegar anos e anos e anos e anos e anos e anos de prisão. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Sai fora disso, sai fora disso, sai fora disso, rapaz. Larga de ser bobo, rapaz. Sua vida é um só, rapaz. Sua vida é uma só, rapaz. Sai fora disso, em nome de Jesus. Não é no nome do Rocha, não. Sai fora disso, sai fora dessa vida, antes que seja tarde demais, tarde demais e tarde demais. E naquele exato momento, ele chegou-se ali, a polícia falou, ele foi pego em flagrante pela uma denúncia anônima. Ele ouviu o policial falando, e naquela hora ele lembrou de quando ele estava na lanchonete. Aquele cara que se dizia amigo olhava para sua namorada, quando ele entrava no carro, ele olhava para o carro, quando ele vestia uma roupa de marca, ele olhava para a roupa de marca. Aí ele lembrou: será que ele marcou? Será que foi ele que falou
falou? Será que foi ele que me entregou? Deve ter sido ele sim. Deve ter sido ele sim. Ele estava de olho na minha namorada. Ele estava de olho no meu carro. Ele estava de olho na minha vida. Ele estava de olho no meu destino. E agora eu fui bobo. Eu fui bobo. Eu fui bobo. Eu fui um tolo. Agora eu vou pegar anos e mais anos de prisão. E ele vai curtir a minha vida lá fora. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Desculpa, você vai ficar com essa cara de boba aí agora? Você vai cair nisso? É uma simples fala, é um simples conselho. De repente você pode estar rindo da minha cara do outro lado. E agora? E agora? Quantos jovens estão dentro da prisão? Quantos jovens estão lá clamando? Quantos jovens lá estão humando a cabeça na cela? Quantos jovens que estão olhando pelaquela grade o mundo aqui fora e lembrando da vida, das praias, das casas, das namoradas, das noivas, das esposas, da família, do pai, da mãe, dos filhos! Dos filhos! Dos filhos! E agora está lá, jogado dentro de uma prisão. É assim ou não? É assim ou não? É assim ou não, rapaz? Você ainda está aqui fora, ei! Acorda! Você ainda está aqui fora! Ei! Acorda! Você ainda está aqui fora! Sai dessa vida! Não vale a pena fazer isso! Não posso entrar em muitos detalhes! Não vale a pena fazer isso! Joga isso fora! Joga isso fora! Sai fora dessa amizade! Sai fora dessa amizade! Sai fora! Ele não vai te fazer falta! Ela não vai te fazer falta. Procura um amigo digno, aquele que te ama, aquele que gosta de você, aquele que te protege, aquele que tem responsabilidade. Meu Deus! Oh, meu Deus! Abre os olhos desse jovem. Abre os olhos desse jovem. Jovem, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para o seu pai. Você é importante para sua mãe. Você é importante para os seus familiares. Você é importante para a sociedade. Você é importante para as autoridades. Você é importante para você mesmo. Sai dessa vida, rapaz. Quer ficar com raiva de você, que fique. Quer desprezar, que despreze. Quer sair fora da sua amizade, que saia. É melhor sair fora da sua amizade, você do lado de fora, do que sair com você dentro da prisão. E aquele jovem foi preso e condenado a mais de 30 anos de prisão por aquele ato. E quando ele foi condenado, antes do julgamento, aquele jovem foi ali até a casa da namorada dele e falou: "Oh, eu tô com muita pena, eu tô com muita dó. Vamos colocar advogado para tentar tirar ele lá." Só que não. Falso, mentiroso, lascívio. Desculpa, gente, vagabundo. Você que armou, rapaz. Você que armou isso, rapaz. Toma vergonha na sua cara, rapaz. E a namorada acreditou no papo dele. E um mês depois, ela deu lugar. Ele começou a sair com a namorada do outro. Ele foi lá, pegou-se a chave do carro. Ali, a família vendeu o carro para poder pagar o advogado, para poder tentar tirar ele lá ou absorver um pouco da pena. E ele comprou o carro a troco de banana, financiado ainda. Mesmo o jovem lá na cadeia falando: ele armou, ele armou, ele armou. Ele teve coragem de ir lá na cadeia e falar: eu não tive culpa, eu vou tentar tirar você daí. Eu não tive culpa, eu não tive culpa. Mas lá dentro da cabeça do jovem que estava preso, ele sabia que foi ele que tinha armado o flagrante. Ou seja, ele estava vivendo agora a vida do seu amigo. Ele tomou a namorada do seu amigo. E aí? E você? Deus livre e guarde, vai esperar acontecer isso com você? Quantas cenas você conhece que é assim? Quem é a pessoa que você e eu tem colocado dentro de casa? Quais as nossas amizades que nós estamos tendo? Quem você tem andado? O que essa pessoa tem falado para você? Faça uma análise agora, vamos conversar? Faça uma análise agora. O que essa pessoa tem falado com você? O que essa pessoa tem falado com você? Você é casado e ele diz o quê? Olha aqui, novinha,
Olha que princesa, olha que menina linda. É verdade ou não? O que ele está querendo? Destruir sua família. Você já foi pro bar, tomou 3 cervejas, já tá ficando tonto. E ele diz, vamos tomar quarta, vamos tomar quinta, vamos tomar sexta. Ou seja, esse jovem gosta de ser ou não? Deixa pra nós beber depois. Já bebemos demais, vamos pra casa. O que esse jovem tá dizendo pra você quando você tá embriagado que pega seu carro? Corre mais, vamos fazer um racha. Você não corre nada, você é covarde. Ou ele tá dizendo, não pega a chave do carro, deixa eu levar o carro, eu estou são, você está tomado, você está embriagado, deixa para depois. Faça uma análise de consciência, que aí você vai saber quem são seus verdadeiros amigos. É fácil, não é difícil, é fácil, não é difícil, é só você analisar, é só você analisar, que você pega fácil. Mas agora, para concluir e finalizar, existia 4 jovens na cidade. 4 jovens. Vou citar apenas o nome de uma. Chamava-se Marli. Você está me ouvindo ou não? Você está me compreendendo ou não? E esses jovens eram jovens que andavam junto, que bebiam junto, que viajavam junto, que dormiam juntos. Para onde um ia, o outro ia. Para onde um ia, o outro ia. No começo, eles começaram a beber, para você ter uma ideia, 5, 6 cervejas, os 4. Mas eles foi gostando daquilo. Passou a beber 12 cervejas. Daqui a pouco eles já estavam bebendo uma grade de cerveja, os 4. Depois eles achou que não estava bom, eles aumentaram mais um degrau. Qual foi o degrau, Rocha? Eles começaram a fumar. Não só um cigarro, mas começou a fumar 3 carteiras de cigarro cada um por dia. De 10 em 10 minutos ia um cigarro. A tosse começou a bater forte. O semblante começou a ficar diferente. O corpo começou a encardir. O cabelo começou a crescer demais. As unhas começou a crescer demais. A roupa começou a ficar encardida. O sapato que outrora brilhava, agora só vivia cheio de lama. Olha pra você ver como é que vai mudando a situação. E esse jovem achava que estava bombando. Eles achavam que estava festejando. Eles achavam que estava curtindo a vida. Exatamente isso. E esses jovens começou sendo olhado pela cidade e pela sociedade como alcoólatras, como pessoas drogados, como pessoas que não tinham uma vida boa de reputação diante da sociedade. Eu quero abrir um parênteses para você. Uma pessoa que está drogado, presta atenção, ela fica fora de si, ela fica descontrolado, ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe onde ela está, ela comete coisas absurdas e quando passa o efeito da chamada droga, ela vai cair em si e as pessoas muitas das vezes filmam aquela situação e a pessoa diz assim, será que fui eu? Foi eu que pratiquei isso? Foi eu que caí na rua? Foi eu que briguei com fulano? Foi eu que xinguei minha mãe? Foi eu que xinguei meu pai? Será que foi eu que vendi os móveis? Não fui eu. Por quê? Porque a droga saiu do corpo e depois que a droga sai do corpo, ele vai ver a besteira. Ela vai ver a besteira que ela praticou e que ele praticou, que ela cometeu e que ele cometeu. E aí ele já viu que ficou um buraco, ficou uma devastação, ficou uma dor, ficou uma mágoa, ficou uma ferida, ficou uma destruição, ficou a tristeza na vida da família. Por quê? Porque ele fez essa besteira. Exatamente. Uma pessoa drogada, ele não tem consciência. Ei, isso aí não é curtição, em nome de Jesus. Não olha tanto para Gleidson, pro Rocha, isso não é curtição, rapaz. Tem vários tipos de curtição, e quando sai o efeito ali do corpo, ele vai ver o tamanho do buraco e da situação que ele enfrentou. Mas tem outra coisa também. O que é, Rocha? A bebida. Quando a pessoa começa a beber e a bebida começa a entrar na corrente sanguínea daquela pessoa, aquela pessoa que chegou ali em pé, ele vai sair dali deitado. Aquela pessoa que chegou ali andando, vai sair dali arrastado. Aquela pessoa vai ficar tonto, vai ficar lúcido. Aquela pessoa vai estar com a sua corrente sanguínea e o seu sangue cheio de álcool, e ele vai perder a noção. Ele vai pisar mais alto. Uma pessoa quando bebe, você sabe como é que é. Começa a dar uns passos mais grandes. É por isso que cai e ruma a cabeça na parede, ruma a cabeça na mesa. E aqueles amigos que estão bebendo com você começam a sorrir da sua cara. Muitas das vezes o dono do bar, como eu disse, começa a sorrir da
da sua cara, e você ali não consegue ficar de pé, achando que isso é curtição. Quem te falou que isso é curtição, rapaz? Ei, me ouve. Quem te falou que isso é curtição? Se você tá caindo, você tá machucando, tá perdendo o seu dinheiro, tá perdendo a sua saúde, tá perdendo a sua vida diante da sociedade, como que isso é curtição, rapaz? Curtição, se você tiver uma namorada, você pegar ela, preparar, se planejar, pega o seu carro, sua moto, sua bicicleta, um ônibus, vai lá, passa ali uma hora, um dia com ela na beira da praia, olhando para aquela água, tomando uma água de coco, tomando um refrigerante, comendo um lanche, vai para um hotel, diverte com ela. Aí isso sim, quando você tem responsabilidade e confiança nela e ela em você, isso é um começo de uma curtição. Tira um dia eu e você, vamos na igreja cultuar a Deus pelo menos um domingo, vamos dar glória a Deus, cantar louvores ao Senhor, isso aí é uma curtição. Vamos pegar ali a mãe, o pai, os irmãos, a namorada, a noiva, e irmos ali num trailer, sentar ali, comermos um lanche. Isso aí é uma curtição, sim, mas essa curtição de você beber e cair na rua, quem te falou isso, rapaz? É lógico que quando você chegou ali, você não chegou com a ideia de beber e cair. Não, você chegou ali, eu vou beber só uma, é assim ou não? Eu vou beber só duas, é assim ou não? Mas no decorrer do tempo que aquela bebida vai entrando na sua mente, vai entrando na sua corrente sanguínea, vai entrando no seu corpo, vai entrando na sua vida, você começa a fazer coisas que não fazia quando você estava são. Você começa a sorrir demais, você começa a dar gargalhada demais, você briga mais fácil, você xinga as pessoas mais fácil, você vai pra cima das pessoas mais fácil, porque você não está mais em si. A bebida já está dirigindo a sua vida, a bebida já está tomando conta da sua vida, a bebida já está ditando o que você vai falar e o que você vai fazer. É assim ou não? É assim ou não? Então quando uma pessoa está bêbada e drogado é uma coisa só. Bêbado e drogado é uma coisa só. Ah, mas eu não uso porcaria de droga. Não usa não? Mas se você bebe muito e cai na rua é a mesma coisa. Você vai fazer as mesmas artes que o outro fez. E tem mais uma coisa também que eu vou dizer pra você, que também simboliza a mesma coisa da bebida e da tal da droga. O que é? O nervosismo. Eu já passei por isso. Eu já fui uma pessoa descontrolada. Não tenho vergonha de dizer pra você. De jeito nenhum, é vivendo e aprendendo, é assim que é a vida. Eu não vou ser lascível, mentiroso, falso. Eu já fui assim. Fui assim. É muito difícil a gente nos controlar. É assim ou não? Uma pessoa drogado, nervoso e bêbado é uma coisa só. Porque quando a gente está nervoso, a gente começa a praticar coisas que a gente não praticava quando a gente estava calmo. Nós brigamos quando está nervoso, nós vamos para cima das pessoas quando está nervoso, nós cometemos algo perigoso quando nós estamos nervosos, nós ameaçamos uma pessoa quando nós estamos nervosos, nós destrói uma família quando nós estamos nervosos, nós briga com a esposa quando estamos nervosos, nós briga com o marido quando estamos nervosos, nós desacata as autoridades quando nós estamos nervosos. Ou seja, uma pessoa nervoso, drogado e bêbado tem o mesmo efeito. É preciso termos um controle. Tanto a porcaria da droga, como a porcaria da bebida e como a porcaria do nervosismo é uma coisa só. O diabo tenta entrar na minha ou na sua vida de qualquer forma, mas eu não fumo, eu não bebo. Se eu não bebo, então eu não vou ficar caído na rua. Mas aí de repente você usa porcaria, mas eu não uso porcaria, então o diabo não vai me pegar. Mas então eu sou nervoso. Então se você é nervoso, ele vai arrumar uma maneira de entrar na minha e na sua vida. De qualquer maneira, ele vai querer destruir a minha e a sua vida. E somente o sangue do Cordeiro, somente o sangue de Jesus, somente Deus para poder nos livrar. Mas para isso, nós precisamos darmos lugar a Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo. E esses 4 jovens, eles começaram-se ali a fazer coisas diante da sociedade que não deveria fazer. Esses jovens começavam-se ali a cair na rua. Eles iam para a praça da cidade e ficavam 1, 2, 3 dias, gente, no mesmo lugar sentado. No mesmo lugar sentado. Ali mesmo ele fazia as suas necessidades. Ali mesmo ele dormia. Um ficava lá, os outros ficavam lá. E 2 saíam na rua pedindo. E encontrava comida e levava para eles lá na praça. E aquele jovem começou a ficar numa situação decadente. Aquela jovem que outrora Marli, que era uma jovem linda, que era uma jovem bonita, ela começou
começou a ficar uma jovem, mas, desculpa a expressão, feia. O seu cabelo quebrou todo, as suas roupas já estavam a roupa encardida, ela já estava ficando cheia de feridas. A sua família levou ela diversas vezes para internar, levou ela lá para a clínica, ela ficava algumas vezes lá na clínica, e quando ela voltava cá, aqueles que diziam amigo dela, dizia: Marlita na cidade, ela chegou de volta. E naquela hora, eles ficavam passando em frente à porta da casa dela, para lá e para cá, dando sinal para ela poder sair novamente com eles. E quando ela saía da clínica, quando ela ouvia os conselhos da clínica, ela saía até com a cabeça boa, ela saía até com um pensamento bom, ela saía assim com vontade de mudar o seu destino, vontade de mudar o seu rumo. Mas quando ela chegava ali, a vida fácil era muito fácil. Os falsos amizades muitas vezes forte do que as verdadeiras amizades. É assim ou não? É assim ou não? E aí ela acabava dando crédito. A primeira semana ela conseguia, mas a segunda semana ela já estava entrosada no meio daquela turma de novo. E quando ela chegava ali, eles não ofereciam para ela um pão, eles não ofereciam para ela um refrigerante, já ia direto na meiota de cachaça, já pegava ali o chamado Juninho, aquela bichinha gordinha que tem ali, e pegava e dizia: bebe um golo. E ela dizia: não vou beber não, eu aprendi lá na clínica, vamos sair dessa vida. E ele dizia: você é boba, rapaz, não quer você curtir sua vida? Você não quer curtir sua vida, rapaz? E ela acabava, devido à tentação, é assim ou não, tomando um golinho, e ali ela tomava um Juninho, daqui a pouco ela tomava 2, e daqui a pouco ela já estava dançando, ela já tirava a roupa no meio da rua, ela ficava ali no meio daquela rua, fazendo arte para as pessoas rir, para a pessoa filmar, porque ela não estava em si, ela já estava descontrolada, ela já tinha voltado novamente para aquela vida ruim. É assim ou não? Sai dessa vida, jovem, sai dessa vida. A vida é um só, a vida é uma só, a vida é uma só. Seu pai não quer seu mal, sua mãe não quer seu mal, sua família não quer seu mal, a sociedade não quer seu mal, as autoridades não quer seu mal. Está dizendo: você pode conseguir sua vida, você pode ter seu carro, você pode ter sua casa sim, você pode ter sua fazenda sim, você pode ter sua moto sim, você pode ter uma namorada linda sim, você pode curtir sua vida sim, você pode passar o final de semana com a sua família, sentado na mesa, comendo aquele frango, comendo aquele peru. Você pode, rapaz, você pode, rapaz. Você vai trocar tudo isso que eu acabei de falar agora por causa de uma porcaria, rapaz. Acorda, rapaz. Já imaginou você com a mulher lindona do seu lado aí? Tenta imaginar, fecha os seus olhos, você caminhando com ela na rua, você indo lanchar com ela na rua, você indo na igreja com ela, imagina ela te dando carinho, te dando amor, te dando atenção, cuidando de você. É assim ou não? É assim ou não, rapaz? É assim ou não? Olha a vida que você tá trocando, rapaz. Você tá trocando a troco de bebida, a troco de droga. Você tá trocando essa vida que eu acabei de falar com você por causa de porcaria, rapaz. Meu Deus, meu Deus, tira os nossos jovens dessa situação. Meu Deus, abre o entendimento, abre a mente, orienta, meu Pai. Ainda dá tempo. Quantos milhões de jovens estão presos e estão mortos nos cemitérios dessa vida, por este mundo afora, que se pudesse voltar atrás, assim como eu gravei aquele vídeo ali no cemitério que está aí no canal, eles voltariam. Quantos foi a simulação dos conselhos que eu dei ali naquele cemitério? Está no vídeo aí, vai lá e assista. E todos eles falavam que arrependimento, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tal coisa, eu não faria, eu não faria. Eu não faria. E nós estamos vivos, temos tempo de sair, temos tempo de renunciar, temos tempo de deixar esta vida, temos tempo de curtir, temos tempo de se alegrar. E o diabo quer cegar o meu e o seu entendimento. Ouve de fato, mas não entendes. Vedes em verdade, mas não percebeis. Fecha-lhe os olhos para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração. E se converta, e seja sarado, e seja curado, e seja liberto, e seja um cidadão melhor, e seja um cidadão honrado, e seja um cidadão respeitado. Abre o
o entendimento, Deus, assim como o profeta Isaías clamou. Nós estamos clamando aqui com toda a nossa falha. Abra o entendimento, abra o entendimento e tira esse jovem e essa jovem dessa situação e dê uma alegria para a família. Ainda dá tempo, Deus. E aquele jovem começaram a sair, e ele saía, gente, para muitos lugares na rua. Eles iam para muito pasto, para muitos lugares na rua, e ali eu não sei aonde eles conseguiam dinheiro, mas eles conseguiam dinheiro e começavam ali a usar aquelas porcarias, e aquelas pessoas perderam o respeito diante da sociedade. Por mais que a gente não queira, mas acabou perdendo o respeito no meio daquela sociedade. As pessoas já olhavam para aquelas pessoas e tinha eles como drogados, tinha eles como cachaceiro, tinha eles como pessoa repudiada pela sociedade. Ninguém dava mais bom dia, ninguém dava mais boa tarde, ninguém dava mais boa noite, ninguém mais conversava, e aquelas pessoas começaram a ficar abandonadas. Quantas e quantas vezes a família daquela jovem foi pegar aquela jovem ali e ela agrediu a sua mãe, ela agrediu o seu pai, ela agrediu os seus irmãos. Some daqui, eu sou de maior, eu sou dono da minha vida, some daqui. E aqueles que estavam com ela aplaudiam e diziam: ela não quer ir não, truta, deixa ela aqui, larga de ser enjoado ou enjoada. Que amigo é esse, moça? Que amigo é esse, moça? Amigo que manda você ficar com raiva de seu pai? Amigo que manda você ficar com raiva de sua mãe? Amigo que manda você ficar com raiva de seu irmão? Acorda! Acorda! Acorda, pelo amor de Deus! Que amizade é essa, moça? E naquela hora, cada dia eles queriam mais, cada dia eles queriam mais, cada hora eles queriam mais, cada segundo eles queriam mais. E aquela jovem começou a fazer coisas absurdas. Sua mãe tentou de tudo, seu pai tentou de tudo, seus irmãos tentaram de tudo, a sua família tentou de tudo, as pessoas tentou ajudar da mesma forma, de todas as maneiras que você imagina na sua mente. As pessoas tentaram ajudar. Ela foi internada diversas vezes, em diversas clínicas. Ela foi internada, mas ela já estava dominada. A mente dela já era uma mente que não respondia por si. Ela simplesmente ficava o tempo todo caído nas calçadas da cidade. Quantas e quantas vezes a sua mãe, o seu pai foi lá e pegou uma foto dela e falou: olha como é que você era, olha a vida que você tinha, olha como é que você é uma moça linda, olha como é que você é uma moça respeitada, olha como é que você é uma moça querida, olha quantas vezes você estudou, minha filha. Muda, sai dessa vida, larga essa vida, minha filha. Nós te amamos, minha filha. Sai dessa vida, ainda dá tempo. E ela dizia para o seu pai e sua mãe: me deixe em paz. Eu já falei com vocês que vocês me deixem em paz. Eu vou arrumar isso em vocês da mesma forma que eu arrumei outrora. Me deixa em paz. Eu vou viver minha vida. Eu vou curtir minha vida. Me deixa em paz, velha coroca. Me deixa em paz, velho. É assim ou não? É assim ou não? Me fala, é assim ou não? O pai e sua mãe fez de tudo. Deu até um apartamento, falou com ela: se você sair dessa vida, nós vamos te dar um apartamento. Se você sair dessa vida, vamos tirar sua carteira de habilitação e vamos te dar um carro. E ela chegava lá e falava para aqueles 3 pessoas que se diziam amigo: olha, o papai falou que se eu sair dessa vida, ele vai me dar um carro, ele vai me dar um apartamento. E eles davam uma gargalhada da cara dela e diziam assim: não, é mentira. Eles não querem te dar nada, eles querem tirar a nossa amizade. Venha pra cá, me dê um abraço, toma um gole aqui, fuma uma. Era desse jeito, gente, infelizmente, era desse jeito, era dessa maneira. E essa jovem cada dia mais se afundava nos vícios, se afundava nas drogas, se afundava naquela falsa amizade. Aquela jovem, como eu disse, já estava ali totalmente deplorável diante daquela sociedade. Aquela jovem já estava ali, outrora que era uma jovem bonita, como eu disse, toda ferida, toda machucada, gente. Você já viu pessoas assim? Quantas pessoas que você viu que era bonito, uma pessoa que era vistoso, uma jovem que era lindona, que tinha tudo para ser uma modelo, e hoje essa jovem acabou caindo numa situação dessa e hoje está irreconhecível. É verdade ou não? E um dia, aquele jovem,
eles começaram a sair da cidade e eles começaram a vir para lugares como esse que eu estou contando a história. Ele começou a vir para pastos, e carregava aquela jovem. Era 2 jovens e 2 jovens, 4, 2 mulheres e 2 homens. E eles começavam a ir por esses pastos, eles começavam a sair por esses pastos, e passava dias e dias no meio dessas matas, usando porcaria. A família ficava preocupada, a mãe ficava preocupada, o pai ficava preocupado. Mas fazer o quê, gente? A pessoa não queria nada, a pessoa não queria conselho. A família já havia pegado essa jovem e colocado essa jovem diversas vezes em clínica de recuperação, muitas das vezes forçada. E um dia, eles foram para o meio de um pasto, como esse que eu estou agora. Presta atenção, redobre a sua atenção. E eles estavam ali, no meio do pasto, debaixo de uma árvore, como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, uma árvore como essa. Eles vieram ali, sem roupa, sem água, apenas com a roupa do corpo. Sem água, sem alimentação, sem nada, a não ser cachaça, 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 vodka, 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 dreia. Eles chegaram ali com não sei quantos cigarros de porcaria e sentaram debaixo daquela árvore e disseram: aqui será a nossa vida. Nós iremos curtir dia após dia aqui, ó, debaixo desta árvore. Ou seja, o caminho que parece direito, o fim é de morte. O caminho que parece direito, o fim é de morte. Não esqueça o que eu falei com vocês. Largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão por ela. São muitos que andam nela. É muitos que trilham nela. E ali eles passaram um dia bebendo, usando, debaixo de uma árvore como essa. E ali um deles perdeu a força e caiu ali mesmo. Começou a espumar sua boca. Começou a se debater ali debaixo. Os também já estavam tomados, já estavam drogados. E pegou-se ali, como não tinha água, como não tinha alimentação, pegava a cachaça e despejava mais ainda na boca daquele outro que estava espumando. E a situação dele era cada vez mais se debater naquele chão, debaixo daquela árvore. E de repente caiu o segundo. Exatamente isso que você está ouvindo. Não é uma história de carochinha, não é uma falsa história. Foi algo baseado em fatos reais que aconteceu em uma cidade que eu não posso falar o nome para não prejudicar a família. E de repente aquele outro jovem começou a se debater. Aquele outro jovem começou a espumar pela boca, perdeu a força, não tinha água. Olha só o cenário, olha onde o inimigo tinha levado ele, gente. Ei, jovem, acorda, sai dessa vida em nome de Jesus. Sai dessa vida, saia dessa vida antes que seja tarde demais. E ali naquela hora, eles começaram a se debater e eles começaram a ficar imóvel. Aqueles 2 jovens, um jovem homem e uma outra mulher, começou a se debater e eles ficou parado. E aqueles outros que estavam ali, cheio do efeito da droga, cheio do efeito da bebida, estava ali achando que ele estava dormindo, e virou um para o outro e diz assim: ele esquentou. Você está entendendo ou não? A pessoa não entende nada, isso é vida, rapaz, isso é curtição. Já estavam mortos, os dois já estavam mortos, mas na cabeça daqueles 2 jovens que
ainda estava com vida dizia: eles estão dormindo, daqui a pouco eles levantam. Levanta, preguiçosa, levanta, preguiçosa, tem mais aqui, ó. E jogava cachaça na boca dos outros que já estavam mortos. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? O diabo já tinha levado dois já estavam mortos, e os outros que estavam vivos, estava descontrolado, não estava em si, estava ali, em overdose, já estava ali, bêbados, drogados, sem consciência, debaixo daquela árvore. E ali, a jovem Marli começou a beber ainda mais. Ela virava goles e mais goles ainda mais. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? E ela virava. E quando ela virava aquele gole, mais dava vontade de beber. E ela também caiu ali. Debaixo daquela árvore ali, ela caiu ali, e também repetiu-se a mesma cena dos outros. Ela, no momento que ela estava caída, ela olhou-se, pois, para o céu, gente. Ela olhou-se para o céu. Ela lembrou do seu pai. Ela lembrou da sua mãe. Ela lembrou dos seus irmãos. Ela lembrou a vida que ela tinha. Ela carregava uma foto toda amassada no seu bolso. Ela lembrou a jovem que ela era antes. As lágrimas desceu nos seus olhos, mesmo drogada, mesmo bêbada. Mas, gente, presta atenção. Ela lembrou e só deu tempo dela falar assim: perdoa, minha mãe. Perdoa, minha mãe. Perdoa, minha mãe. E ali, essa jovem, infelizmente, a Marli, faleceu. Ela faleceu debaixo daquela árvore. Debaixo de uma árvore como essa, estavam os 3 corpos. E ainda restava ali um jovem que estava vivo. Os 2 rapazes e a Marli, que outrora era uma mulher de família, que era uma mulher querida na sociedade, que era uma pessoa que já tinha até cursado, tinha muitos cursos, tinha uma família até de conduta alta e boa na cidade. Ela perdeu a sua vida debaixo de uma árvore como essa, com 3 pessoas, 2, um homem, uma mulher e a Marli. E o outro, quando viu que eles estavam ali e não reagia, ele dizia: bando de preguiçoso, vocês vão levantar ou não? Vocês vão levantar ou não? E aí? Vocês vão levantar daí ou vocês não vai? Porcaria! E ele batia no rosto dos defuntos. Ele batia no rosto da Marli morta. Ele batia no rosto da outra morta. Ele batia no rosto do rapaz morto. E depois de um tempo, ele percebeu que os 3 estavam mortos ali. E naquela hora, ele entrou em desespero. Mesmo drogado, mesmo ainda bêbado, ele começou a analisar, a pensar e viu que eles estavam mortos. Aí veio o desespero, aí veio o desespero, aí veio a angústia, aí veio a dor. Mesmo ele tomado, mesmo ele bêbado, ali, debaixo do pé de árvore, veio o desespero e ele começou a gritar, ei, meus amigos não, ei, meus colegas não deixa eu não. E ele falou isso aqui, gente: eu vou beber com quem agora?
agora? Eu vou usar porcaria com quem agora? E aí? Vocês vão embora e vai me deixar aqui? Exatamente isso. Parece até uma piada, mas não era não. Ele não estava nem aí. Ele já estava com problema de cabeça. A droga e a bebida já tinha tomado conta do seu pensamento, da sua vida, já dirigia o seu destino. Ele não fazia coisa que ele queria. Ele apenas fazia coisas que ele não queria, porque a cachaça, a droga já havia dominado aquela vida. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Sai dessa vida, jovem. Sai dessa vida, jovem. Agora você está escutando uma mera história. Outrora, quando você estava com a sua família, você era como essa árvore aqui, ó. As folhas, cheia de folha, cuidada. Todos queriam estar perto de você. Todos queriam. Você trazia paz. Você transpirava paz. Mas hoje, devido a essa droga e essa bebida, você está igual essa árvore que eu vou mostrar pra você agora, ó. Aí, ó, você está desse jeito, ó, seco, sem folha, ninguém quer ficar perto de você, você não transmite paz, você não dá sombra, você agora está como se fosse esses galhos secos, esperando cair no chão, e perder-se, ninguém quer ficar debaixo. Como você vai ficar debaixo de uma árvore dessa? Você vai machucar, ninguém, você está esperando apenas a morte, todos deixavam você, todos abandonavam você. Sai dessa vida, jovem. Sai dessa vida. Ou você quer ficar desse jeito, ou você quer ficar dessa maneira. Você quer ficar assim, ou você quer ficar assim, ó. Ou você quer ficar assim, você quer ficar como é você que escolhe, é você que escolhe. Olha só a diferença, é mais ou menos assim, é uma parábola. Deus me deu essa ideia aqui agora. Você quer ficar desse jeito aí, ó, bonito, olha lá, ó. Olha só, os gados ficam lá debaixo, as pessoas vêm, ela tem sombra, as pessoas colocam a rede ali, as pessoas se sentem honradas ali debaixo. Ou você vai continuar bebendo e usando porcaria e ficando assim, ó, dessa maneira. Dessa maneira, a escolha é sua, a decisão é sua, você ainda está vivo. Ouve o conselho do seu pai, ouve o conselho da sua mãe, ouve o conselho do seu irmão, que também não está nessa vida, porque se seu irmão também tiver, em nome de Jesus, junta você e ele e sai dessa vida, sai dessa vida, saia, antes que seja tarde demais. Tarde demais! Você tá me entendendo? Graças a Deus que eu tô vivo ainda, né, Roja? Não sei até quando. Se você estiver nessa vida, não sei até quando. Graças a Deus que eu ouvi essa história, né, Roja? Ainda bem que Deus ainda tá te dando esse despertamento. Então saia agora mesmo. Vai até o seu pai, vai até a sua mãe, vai até uma igreja, procura uma igreja, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Saia e seja um novo homem, uma nova mulher em meio à sociedade e seja feliz. E aquele jovem que restou saiu caindo, capengando pelas estradas, pela mata, e chegou aonde? Ele chegou lá na cidade. E chegou na cidade, ele foi aonde? Ele foi lá na casa dos parentes da Marli e disse: olha, eu não tive culpa nenhuma que aconteceu. Nós estava curtindo a vida lá, nós estava bebendo bastante e eles caíram ali, ó, caíram lá. E aí a família já entendia, gente. A família já entendia o que estava acontecendo. E a família começou a desesperar. A mãe começou a gritar, o pai começou a gritar, os irmãos começaram a gritar, os parentes começaram a gritar, os vizinhos começaram a gritar: onde que ela tá? Aonde que ela tá? Aonde que ela tá? Me diz, aonde que ela tá? E ele apontou: eles estão mortos debaixo daquela árvore, naquele pasto, naquele lugar. E naquela hora chamou-se as autoridades. As autoridades deu voz de prisão para ele. Os 3 morreram embaixo daquela árvore e ele foi preso, foi condenado e ele pegou mais de 30 anos de prisão. Ele foi responsabilizado pela morte dos 3 amigos.
Ele foi responsabilidade, ou seja, os três perderam a vida. Aquela jovem linda, aquela jovem bonita, aquela jovem que tinha um futuro pela frente, aquela jovem que tinha uma família bela, ela também perdeu a vida. Ela não ouviu o conselho do seu pai, ela não ouviu o conselho da sua mãe, ela não ouviu. Ei, saia, saia, saia. Olha o fim desses 4, 3 mortos e um preso. Esse é o destino que Satanás preparou. Esse foi. Ele não tem nada para oferecer para mim. Ele não tem nada para oferecer para você. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele te dá aparentemente uma vida, mas ele está vivendo uma vida de mentira. Ele destruiu a vida dele ali no paraíso com Deus, e agora ele quer que eu e você se perca. Sai dessa vida, jovem. Sai dessa vida, jovem. O recado hoje é para você. A história hoje é para você. Sai dessa vida. Saia, saia, saia desta vida antes que seja tarde demais. Aquele jovem foi condenado e a família sepultou aquela jovem. A cidade parou. Muitas pessoas foram no velório daquela jovem. E os 2 que bebiam com ela, a família, ninguém sabia quem era. Eles foram enterrados como indigente. E ali ficou os 3 corpos no cemitério, enterrados. E acabou a história dos 4 jovens. 3 mortos e um condenado a mais de 30 anos de prisão. E aí, vale a pena? Será que você conhece alguma história como essa? Será que você conhece alguém que está passando por isso? Tenta aconselhar. Tenta aconselhar, por mais que chama você de chato, de chata. Tenta aconselhar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. E que não aconteça com você, jovem, homem e mulher, o que aconteceu com a Marli e com os 2 jovens que perderam a vida ali por overdose de droga e de bebida embaixo daquela árvore. E o outro está preso. 30 anos de prisão. Ele já tinha 48 anos, vai sair dali com 78 anos. Acabou a sua vida também. Obrigado a você que ficou até aqui. Que Deus continue abençoando você. Assine o sininho da notificação. Vai aparecer no canto aí o nome dos nossos canais. Clique lá, passa essa história pra frente, dê o seu like. Você está esquecendo de dar o like. Quando você dá o like na história, é uma mãozinha que tá assim, ó. O YouTube joga a história para mais pessoas, você tá entendendo? É por isso que é importante o like. Quando você dá o like, ele joga a história para mais pessoas. E aí mais pessoas vão chegar para essa corrente. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode levantar da sua poltrona, pode tirar o cinto. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.